Por que você começa tudo e não termina nada? Você já reparou como é fácil começar algo novo? Um curso, uma dieta, um livro, um projeto. Mas manter até o fim? Aí já é outra história. Nos primeiros dias, você está empolgado, cheio de motivação, faz planos, imagina o resultado final. Mas, depois de um tempo, o gás vai embora. A rotina aperta, a motivação some e de repente você se pega dizendo: depois eu volto. Só que esse depois nunca chega. E é aí que muita gente se frustra. Acha que o problema é falta de foco, de disciplina, ou que simplesmente não nasceu para isso. Mas a verdade é que você não é preguiçoso, você só não entendeu o processo. Hoje eu quero te mostrar o que realmente acontece quando você começa algo e não termina. E principalmente, como mudar isso de forma simples, sem precisar virar um robô da produtividade. 1. A dopamina do começo. Toda vez que você começa algo novo, seu cérebro libera dopamina, o hormônio da motivação. É a mesma sensação que você sente quando compra algo novo, quando inicia uma série ou quando tem uma ideia genial. O problema é que o cérebro se vicia no começo, não no progresso. Ou seja, ele adora a sensação de novidade, mas não gosta da repetição. Quando o projeto deixa de ser empolgante e vira rotina, o cérebro começa a resistir. É por isso que você sente aquele tédio repentino ou a vontade de trocar de foco. E o pior, você confunde essa sensação com falta de talento. Mas não é isso, é só o seu cérebro dizendo: isso aqui ficou difícil demais, vamos buscar outro pico de dopamina? Se você entender isso, já dá um passo enorme, porque a partir daí, você para de se culpar e começa a usar o cérebro a seu favor. Como? Reconhecendo que a motivação do começo nunca vai durar para sempre. E tudo bem. O que te faz terminar as coisas não é o entusiasmo do início, é o comprometimento com o processo. Segundo, o erro de tentar fazer tudo de uma vez. Outro motivo que te faz parar no meio é tentar mudar o mundo em um dia. Você decide começar uma dieta? Já corta tudo. Vai ler? Quer ler um livro por semana. Vai estudar? Quer fazer 3 cursos de uma vez. O resultado é sempre o mesmo. Você se afoga nas próprias metas. A constância vem de pequenos passos, não de grandes saltos. Você não precisa começar com tudo. Precisa começar do jeito certo. Por exemplo, se você quer criar o hábito da leitura, não precisa ler 20 páginas por dia. Comece com 5. Se quer economizar dinheiro, não tente guardar metade do salário. Guarde 1%. E vá ajustando conforme for se acostumando. Lembra do nome do canal? Cresça 1% por dia. É exatamente sobre isso. O segredo está em crescer aos poucos, com consistência. E é essa consistência que vai fazer você terminar o que começou, mesmo quando não estiver motivado. Terceira, a armadilha da comparação. Um dos maiores ladrões da constância é a comparação. Você começa algo, olha para os outros e pensa: fulano já está muito na frente. Ciclano começou depois e já conseguiu. Aí vem a frustração, e junto dela, a desistência. Mas o que você esquece é que cada pessoa tem um ritmo. Você só enxerga o resultado do outro, não o processo. E esse é o ponto. Você está se comparando com o capítulo 10 de alguém, enquanto ainda está escrevendo o seu capítulo 1. Então, da próxima vez que a comparação aparecer, troca o pensamento. Em vez de "olha onde ele já chegou", diga: "olha o que eu já melhorei desde o começo". Esse pequeno ajuste de mentalidade muda tudo. Porque você para de olhar para fora e começa a valorizar o seu próprio progresso. E quando você enxerga progresso, mesmo que pequeno, a vontade de continuar volta naturalmente. 4. A importância do porquê. Muita gente começa algo sem saber exatamente por que está fazendo aquilo. E quando as dificuldades aparecem, a falta de propósito pesa. Se o seu motivo é fraco, qualquer desculpa serve para desistir. Mas, quando o motivo é forte, nenhuma desculpa é suficiente para te parar. Antes de começar qualquer coisa, se pergunte: por que eu quero isso? E depois, pergunte de novo: mas por que isso é importante para mim?
Quando você entende o verdadeiro motivo, aquele que toca fundo, a disciplina deixa de ser um peso. Você não precisa se forçar tanto, porque sabe para onde está indo. O seu porquê é o combustível que te faz continuar, mesmo quando o caminho aperta. 5. O mito da perfeição. Outro grande sabotador é o perfeccionismo. Você quer fazer tudo da melhor forma, com todos os detalhes, com zero erro. E por causa disso, nunca termina nada. Porque o perfeccionismo é só medo disfarçado. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar. Medo de ser julgado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não vai aprender antes de começar. Você vai aprender começando. O progresso vem do erro, da tentativa, da prática. É sobre ser constante. Não é sobre ser perfeito. Feito é melhor que perfeito. E o feito de hoje é o aperfeiçoado de amanhã. Então, se você está esperando o momento ideal para começar ou terminar algo, esquece. Comece mesmo sem estar pronto e ajuste o caminho conforme anda. 6. O poder das microvitórias. Quer saber um truque simples para não desistir? Celebre o progresso, não o resultado final. Cada passo dado é uma vitória. Cada dia em que você manteve o hábito, mesmo com preguiça, é uma conquista. Cada vez que você resistiu à vontade de largar, é um sinal de crescimento. Essas pequenas vitórias criam um ciclo de motivação real. Você começa a perceber que está avançando, e isso te dá energia para continuar. Pensa num jogo. Você não joga para chegar logo no final. Você joga para passar de fase, para melhorar. A vida funciona do mesmo jeito. Então, pare de se punir pelo que falta e comece a se orgulhar do que já conquistou. É isso que vai te manter em movimento. 7. A disciplina leve. Disciplina não precisa ser algo pesado. Não é acordar todo dia às 5 da manhã, nem seguir uma rotina militar. Disciplina é simplesmente fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está afim. Mas isso não quer dizer ser rígido o tempo todo. A disciplina verdadeira é leve, porque ela nasce do propósito, não da culpa. Você não faz porque tem que fazer. Você faz porque quer ver até onde consegue chegar. E quanto mais você pratica, mais natural ela fica. Disciplina não é castigo, é liberdade. Porque quando você domina os seus hábitos, você domina o seu destino. 8. Como quebrar o ciclo da desistência. Resumindo, você começa e não termina porque depende da motivação, busca perfeição, se compara demais e esquece o porquê. Mas dá para mudar esse ciclo com 3 atitudes simples. Aceite o tédio. A constância é entediante e isso é normal. Continue mesmo assim. Simplifique o processo. Faça o básico bem feito antes de complicar. Reforce o seu porquê. Lembre-se diariamente do motivo pelo qual começou. E quando o desânimo aparecer, lembra disso. Você não precisa de força o tempo todo. Precisa de direção. Porque quem tem direção, mesmo andando devagar, sempre chega lá. Conclusão: todo mundo começa algo empolgado, mas poucos terminam. E a diferença não está em quem é mais inteligente, mais talentoso ou mais sortudo. A diferença está em quem aprendeu a continuar, mesmo sem vontade. Então, da próxima vez que pensar em desistir, respira fundo e diz para si mesmo: eu só preciso dar mais um passo. Um passo por dia. Um pequeno avanço de cada vez. E quando você perceber, já vai ter ido mais longe do que imaginava. Curte, se inscreve e compartilha com alguém que também precisa aprender a cuidar melhor do próprio dinheiro. Porque no fim das contas, crescer 1% por dia é o suficiente para transformar completamente a sua vida.